Hoje nós temos, desde amanhã, refletido sobre como Deus espera que nós, sobre qual é a administração, a mordomia que Deus espera do nosso tempo. E sobre a importância de vivermos livres das amarras da pressa e da urgência, sobre a graça de vivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus. E eu quero continuar essa reflexão com os irmãos essa noite, para que o Espírito Santo termine a sua obra, ou pelo menos termine a obra que ele começou hoje, e nos leve para essa semana que começa, cheios de alegria e expectativa para aquilo que ele fará em nós. Você está pronto para receber a palavra, irmão? Maravilha. O tema da mensagem dessa noite é: esperei com paciência no Senhor. Você pode repetir comigo? Diga: esperei com paciência no Senhor. Eu quero te convidar a uma reflexão sobre, como eu disse, a importância da paciência. A importância da paciência para a edificação de uma vida cristã vitoriosa. Eu sei que, assim como eu, você tem muitas guerras a guerrear. Talvez você esteja guerreando guerras importantes agora mesmo. É importante que você saiba que Deus quer que você vença. Deus quer que você avance. Deus quer que você conquiste. Essa é a vontade do Senhor. Porque a sua palavra diz que a vereda do justo, ou o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Como eu sempre digo aqui, Deus sempre nos leva de menos a mais. E a vontade dele é o nosso crescimento. A vontade dele é a nossa progressão. É mesmo a vontade do Senhor que você vença. Agora é importante que você saiba que para viver uma vida vitoriosa, você precisa aprender a cultivar paciência. Paciência é uma virtude cara nos dias de hoje. Porque todo o sistema desse mundo está programado, arranjado para nos colocar num ritmo frenético, para nos fazer perceber o tempo passando rápido demais, ou mais rápido do que ele realmente passa, e provocar em nós essa sensação de pressa, de urgência, muitas vezes de emergência. E nós precisamos cuidar a nossa mente, nós precisamos cuidar o nosso coração, para não nos deixarmos raptar ou ser raptados pelo espírito desse mundo e por esse pensamento, por essa mentalidade. Por isso a paciência que vem de Deus para nós, ela nos ajuda a manter as coisas em perspectiva, ela nos ajuda a saber que, conforme disse o rei Salomão, isso está lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo certo e uma ocasião certa para todo o propósito debaixo do céu. Você crê nisso, meu irmão? Há um tempo certo e há uma ocasião certa para todo o propósito debaixo do céu. Tecnologia, me ajuda. Isso. Então você não é, irmão, você não é o seu problema, você não é a sua crise, você não é os seus fracassos. Não, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. E Deus está trabalhando em nós. Conforme disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Deus está realizando em nós a sua obra, e a sua obra é boa, e Ele completará a sua obra até o dia de Cristo. O que significa dizer que até que Cristo volte, nós estaremos sendo trabalhados por Deus, melhorados por Deus. Estaremos sendo aperfeiçoados nele, estaremos sendo aperfeiçoados no seu propósito, aperfeiçoados na sua palavra, estaremos crescendo e sendo edificados. Esse é o trabalho dele em nós. Através de todas as circunstâncias que nós vivemos na vida, Deus está trabalhando para realizar a sua obra em nós. É isso o que significa o que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, se eu não me engano. Porque Deus age por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Seja qual for seja qual for a circunstância de vida que você vive hoje, boa ou ruim, Deus está trabalhando por meio de todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Você precisa crer nessa palavra, irmão. Você precisa abraçar essa palavra. Você precisa tomar essa palavra como sua e entesourá-la no seu coração, para que nos dias bons você celebre e nos dias maus você confie no Senhor e permaneça firme. Há um tempo e uma ocasião certos para o propósito de Deus na sua vida. E hoje Deus nos trouxe aqui
para fortalecer a nossa fé e para nos fazer mais pacientes nele, amém? Você quer se tornar mais paciente no Senhor? Amém? Você entende que você precisa de mais paciência no Senhor? Todos nós precisamos de um pouco mais de paciência no Senhor, não é, irmão? É isso que o Espírito de Deus quer trabalhar em nós. E nós precisamos acreditar que Deus é soberano sobre o tempo, Deus é soberano sobre a nossa vida e Deus está realizando a sua obra em nós. Amém? Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Diga aleluia. Veja, nesse texto, o apóstolo Tiago usa a analogia de um agricultor cultivando a terra para nos ensinar sobre paciência. E nós lemos aqui o seu encorajamento para que o trabalho do agricultor nos inspire e seja um exemplo para nós do que é trabalhar com paciência, do que é viver com paciência. Seja uma inspiração para a nossa fé, para a nossa confiança e para a nossa paciência mesmo no Senhor. Então vejamos o que o agricultor paciente pode nos ensinar nessa noite sobre como nós podemos e devemos cultivar no nosso coração essa convicção de que Deus está trabalhando por meio de todas as coisas, realizando em nós a sua obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6, eu citei por alto o versículo, mas é interessante o versículo todo porque diz: estou certo, palavras do apóstolo Paulo, de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Então há um processo, há uma jornada, há um caminho a ser percorrido. E enquanto estivermos percorrendo esse caminho, enquanto estivermos nessa jornada, precisamos guardar o nosso coração e cultivar paciência. Primeira coisa que um agricultor faz antes da colheita é preparar o solo para a sua semeadura. É se certificar de que a sua semeadura será feita num solo pronto, num solo preparado para receber a sua semente. O agricultor prepara o solo, diga comigo, o agricultor prepara o solo. Seja qual for a área da sua vida, irmão, para a qual você espera uma intervenção sobrenatural do Senhor. Talvez você precise de um toque do Senhor na sua própria vida, talvez você precise de um toque do Senhor na sua família, talvez você precise de um toque do Senhor nas suas finanças, talvez você precise de um toque do Senhor na sua saúde, talvez você precise de um toque do Senhor em algum relacionamento pessoal com alguém que você ama. Seja qual for a área da sua vida para a qual você espera uma intervenção sobrenatural do Senhor, se você quer ver mudanças significativas nas circunstâncias de vida atuais que você tem hoje, se você deseja ver Deus tocando a sua vida, você precisa preparar-se. Preparar-se. A preparação é o que nos qualifica para o próximo nível, nos prepara para o próximo nível. Você deve se lembrar da parábola do semeador, quando Jesus ensinou a parábola do semeador aos seus discípulos. Depois que a multidão o deixou, os seus discípulos pediram para que ele explicasse a parábola do semeador. E ele explicou a parábola do semeador dizendo que a semente é a palavra de Deus e que o solo é o coração do homem. Então, quando a semente, que é a palavra, a boa semente, que é a palavra de Deus, cai num solo fértil, num solo pronto para receber essa palavra, ela germina e frutifica 30, 60 e a 100 por um. Ela não se perde, ela não é desperdiçada. Então, se nós queremos ver toda a semeadura do Senhor na nossa vida germinando e florescendo, nós precisamos garantir a Ele que o nosso coração seja um solo fértil, um solo pronto para receber a sua palavra.
seja um solo maleável para o seu trabalho, não seja um solo endurecido, não seja um solo ressecado. Essa preparação do agricultor de que Tiago fala, embora ele não fale especificamente sobre esse trabalho do agricultor, mas esse trabalho do agricultor de preparar o solo é o nosso trabalho de preparar o nosso coração e oferecer para o Senhor um coração maleável, um coração pronto para o seu trabalho. Você entende o que eu quero dizer, irmão? Nós precisamos ir à presença do Senhor, precisamos nos humilhar na presença do Senhor, para reconhecer a sua soberania, para reconhecer que Ele é Deus e nós não, para reconhecer que mesmo quando nós nos frustramos porque não temos todas as respostas que gostaríamos, Ele continua sendo Deus e governando a terra com a sua soberania do alto do seu trono, tem a nossa vida na palma das suas mãos, sabe exatamente onde entramos, nas circunstâncias de vida em que estamos agora e como sairemos dela. Então nós precisamos ir em humildade diante do Senhor e reconhecer, Senhor, mesmo quando eu me frustro, mesmo quando eu não tenho as respostas, mesmo quando eu não sei o caminho, mesmo quando eu estou chateado, eu reconheço que Tu és Deus sobre a minha vida. Tu és o Senhor da minha vida está na palma das Tuas mãos e o Senhor tem cuidado de mim, eu confio em Ti. É assim que se prepara um coração para o Senhor trabalhar, irmão. Porque enquanto a gente fica aborrecido, enquanto a gente fica chateado, enquanto a gente muitas vezes frustrado faz orações mal criadas para o Senhor, o que acontece é que isso endurece o solo do nosso coração, isso resseca o solo do nosso coração e Deus não pode trabalhar nele. Não porque Ele não tenha poder para isso, mas porque Ele escolheu trabalhar conosco ao invés de trabalhar por nós. Amém? Eu sempre digo isso aqui, talvez você já tenha ouvido. Então me permita dizer mais uma vez, para que aqueles que não ouviram ouçam pela primeira vez. Aquilo que Deus faz na nossa vida sem aquilo que Deus faz na nossa vida sem o nosso consentimento. Ele faz porque Ele é Deus. E Ele tem a prerrogativa de, sendo Deus, ser soberano e ser onipotente. Ele pode fazer o que Ele quiser, como Ele quiser, sem a ajuda de ninguém. E há mesmo, talvez na sua vida já tenha acontecido 1, 2, 3 ou quem sabe mais vezes. Deus interviu na sua vida e na sua história de maneira absolutamente surpreendente, de maneira sobrenatural, sem que você precisasse fazer absolutamente nada. Mas há também um outro modo de Deus agir, e esse é o modo de Deus, e esse é o modo em que Deus age via de regra. Deus age conosco. Deus age conosco, diga comigo. Deus age comigo, Deus age com você. Deus conta com a nossa parceria, com o nosso envolvimento. Deus conta com a nossa responsabilidade. Deus conta com a nossa fé. Deus conta com a nossa rendição. Deus conta com a nossa submissão. Deus conta com a nossa humildade. Deus conta com a nossa disposição de aprender. Via de regra, Deus está trabalhando conosco. Então nós precisamos trabalhar com o Senhor nessa obra que Ele está realizando em nós. E a primeira coisa que nós precisamos fazer, como o agricultor paciente que aguarda até ver a sua preciosa colheita, é preparar o nosso coração. Amém, irmão? Se você quer viver em vitória, em todo o propósito de Deus na sua vida, você precisa oferecer a Ele um coração maleável. Do que é que você precisa arrepender-se nessa noite? A quem você precisa procurar essa semana? Com quem você precisa se reconciliar essa semana? Que áreas da sua vida estão bagunçadas e desordenadas e você precisa ordenar, organizar, arranjar, conectar pontas soltas, para que a sua vida, como esse solo, seja para o Senhor uma boa terra, seja um solo fértil, para que o seu coração esteja preparado para a obra de Deus. Deus está contando com você, meu irmão. Deus está contando comigo. Há coisas que Deus, como eu disse, vai fazer sem a nossa ajuda. Mas há aquilo que nós devemos fazer para cooperar com Ele no seu trabalho, que só nós podemos fazer. E que se nós não fizermos, não será feito de outra maneira por mais ninguém. Então se você quer ver a obra de Deus avançando na sua vida, prepare o seu coração. Amém, irmão? Vá ao Senhor, vá à presença do Senhor disposto a limpar o seu coração. Ou melhor, disposto a deixar que Ele limpe o seu coração. Disposto a deixar que Ele purifique você. Disposto a deixar que Ele sacuda a sua vida. Para que caiam todas as impurezas, todas as sujeiras, para que caia tudo aquilo que está ocupando o lugar indevido no seu coração, o lugar que é do Senhor, o lugar que é do Espírito Santo. Eu sei, irmão, eu sei do que eu preciso ser sacudido na minha vida, e eu sei que você sabe do que você precisa ser sacudido na sua vida. Então se eu sei, você sabe
O que nós precisamos fazer é ir à presença do Senhor e dizer: Senhor, nós estamos aqui, nós não vamos reter nada, nós não vamos esconder nada. Senhor, nós não queremos ser um solo ressecado, nós não queremos ser um solo duro. Senhor, nós queremos ser um solo maleável. Vem, trabalha em nós. Estamos aqui abertos, vem, toca a nossa vida. Amém, irmão? Faça essa oração ao Senhor hoje. Faça essa oração ao Senhor amanhã. Faça essa oração ao Senhor todos os dias. Porque sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos vivendo a vida como... nós vamos vivendo a vida a toque de caixa e vamos deixando pelo caminho, valores preciosos, princípios preciosos, vamos deixando pelo caminho verdades preciosas e eternas, que deveriam ser fundamento da nossa vida, que deveriam ser o fundamento seguro onde a construção da nossa vida é feita. E muitas vezes nós imaginamos que está tudo bem, quando na verdade não está. Porque se o fundamento de uma edificação está comprometido, toda a edificação também o está. Você concorda comigo? Então nós precisamos restaurar esses fundamentos, recuperar essas verdades, recuperar esses princípios, recuperar esses valores. Nós precisamos trabalhar com o Senhor por uma vida íntegra, trabalhar com o Senhor por uma fé madura, trabalhar com o Senhor por um caráter tratado, trabalhar com o Senhor por uma alma sarada, curada. Nós precisamos preparar o nosso coração para Ele. Nós precisamos tornar o nosso coração uma terra fértil para que Ele derrame sobre nós para que Ele semeie em nós as sementes que germinarão o seu propósito da nossa vida. Sem preparação, irmão, nós ficamos às voltas com as nossas limitações e expectativas frustradas. Nós olhamos de longe o que nós gostaríamos de ser, o que nós gostaríamos de ter, e nos frustramos e nos chateamos. Sem preparação, nós nos tornamos vítimas de nós mesmos. Nós perdemos o tempo de viver e não saímos do lugar. O agricultor paciente que espera a colheita, ele o espera com paciência, porque ele sabe que sem uma boa preparação do solo, sua colheita será apenas uma esperança frustrada. Então, para que você não viva, irmão, para que você não viva com uma esperança frustrada, aquilo que você sabe que Deus prometeu para você, daquilo que você tem orado para que Ele faça na sua vida, dê a Ele um solo fértil, um coração preparado, um coração maleável para que Ele trabalhe em você. Amém, irmão? Não faça de conta que não é com você. Não faça de conta que não está aí. Não faça de conta que você não sabe. Rasgue o seu coração na presença do Senhor. Seja honesto. Você não precisa ser perfeito, mas você tem que ser honesto. Você tem que ser sincero. Eu sempre digo, eu sempre lembro disso, né? Essa expressão sincero. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala que Timóteo precisa cultivar uma fé sincera. E o propósito da sua instrução é esse. Sincero, sincera. Vem do latim sincera, sem cera. E acontece aqui, esculturas, jarros de barro, muitas vezes eram danificados, rachados. E para que eles pudessem ser expostos no mercado e vendidos, eles maquiavam, eles tapavam essas rachaduras, essas imperfeições com cera. Então aquilo parecia ser o que na verdade não era. E quando a Bíblia nos chama a uma atitude sincera de coração, é exatamente sobre isso que ela fala. Não tenta maquiar nada. Não tenta colocar cera em lugar nenhum. Não tenta fazer parecer o que não é. Não tenta fazer parecer o que não é. Sabe, irmãos, nós não podemos mais retardar o propósito de Deus na nossa vida. Porque não damos a Ele um coração maleável, uma terra pronta para Ele trabalhar. Não queira ser perfeito, apenas seja sincero e honesto na presença do Senhor. Amém, irmão? Prepare o seu coração, Dê a Ele um coração preparado. Então, o que na sua vida hoje representa essa preparação do seu coração? O seu próprio relacionamento com Deus, sua família, seu trabalho, suas finanças, seu ministério, os seus relacionamentos interpessoais de forma geral. Seja, como eu disse, quais forem as mudanças que você gostaria de ver na sua vida, seja qual for a intervenção de Deus que você gostaria de ver na sua vida, saiba que a primeira coisa e a coisa mais importante a fazer é preparar-se, preparar o coração, pois sem preparação não há transformação. Amém? Amém, irmão?
Então, o que você vai levar para essa semana hoje? Você vai levar para essa semana hoje a disposição de ser sincero na presença de Deus. E de não esconder nada na presença de Deus. E de livrar-se, com a ajuda do Espírito Santo, de tudo aquilo que contamina o seu solo. De tudo aquilo que torna o seu solo um solo impróprio. Torna o seu solo um solo imperfeito. Torna o seu solo um solo inapropriado para receber a obra de Deus. Para receber a boa semente de Deus. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que Deus Pai nos ama como um Pai perfeito. E falando de paciência, é preciso lembrar que, como um Pai perfeito, Ele sabe a hora certa de nos dar o que nós precisamos. Eu sei bem o que é isso, com uma filha de 6 anos em casa, que muitas vezes quer fazer alguma coisa que você sabe que ela não pode fazer, porque isso trará algum prejuízo, isso causará algum dano, e você tem que dizer não, e você tem que reter, você tem que segurar, e você não pode deixar, porque senão vai dar ruim, vai quebrar. Deus muitas vezes faz isso conosco. E é por isso que nós precisamos de paciência para amadurecer. É por isso que nós precisamos permitir que a perseverança, como disse Tiago, tenha ação completa em nós, nos fazendo íntegros e maduros. Para nós não sermos como crianças mimadas que fazem beicinho para o Senhor e fazem orações mal criadas quando Deus não faz aquilo o que nós esperamos que Ele fizesse. Ou que nós queríamos que Ele fizesse. Nós precisamos nos lembrar que Ele é um Pai perfeito, está cuidando de nós. E como um Pai perfeito, Ele também precisa dizer não. Ele também precisa reter. Ele também precisa segurar. Ele também precisa dizer calma. Ele também precisa dizer, você não está pronto. Você não está preparado. Segura a tua onda. Ele está cuidando de nós, irmão. Nós precisamos confiar nisso. Ele sabe também que se nos der o que nós precisamos, ou queremos numa hora inapropriada, muito provavelmente o que deveria nos fazer bem nos fará mal. E nós precisamos nos lembrar por isso que o mesmo Deus que dá também é o Deus que retém. E que de um jeito ou de outro sabemos que Ele é Deus e nos ama. Amém, irmão? Não podemos ser enganados por essa falsa ideia de que Deus está aí para fazer tudo o que nós queremos, tudo o que nós desejamos. Nós não podemos ser enganados por essa falsa ideia de que absolutamente todas as nossas orações terão um sim de Deus. Não, não, não. Paulo disse, né, que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo quando nós não sabemos orar como convém. Muitas vezes nós fazemos orações que Deus não vai responder, ou orações para as quais Deus já tem um não preparado. O que a gente precisa fazer? A gente vai se chatear, a gente vai se aborrecer? Não, a gente vai aprender. Senhor, então o que está pegando? O que eu estou orando errado? Qual é o timing certo? Eu estou atrasado aonde, Senhor? Eu estou fazendo errado aonde, Senhor? A gente precisa buscar aprender. Mas jamais questionar o seu amor, jamais questionar o seu cuidado, jamais questionar a sua soberania. Amém, irmão? Tome, por exemplo, os atletas de alto rendimento. Você sabe que atletas de alto rendimento se preparam para atuar sempre no limite do seu potencial. É ou não é, irmão? No limite do seu potencial. Eu me lembro de uma vez que os amigos me chamaram para fazer um treino funcional junto com uns atletas amadores de futebol. E eu estava meio que saindo do sedentarismo. Eu falei assim, vamos, eu gosto de futebol, eu ia jogar futebol. Rapaz, eu não aguentei 5 minutos de treino. Diante de Deus, eu não estou exagerando. Porque eles faziam treinos assim, treino de verdade, né, irmão? E eu não aguentei 5 minutos, porque eu estava muito mal condicionado. E eu falei assim, meu Deus do céu, não tem condições. E eu fiquei pensando ali, refletindo ali sobre como eles vão no limite do seu potencial. Como eles vão no limite da sua capacidade. Porque eles sabem que eles precisam estar preparados. Eles sabem que eles precisam estar preparados para performar. Eles sabem que eles precisam estar preparados para deixar tudo. Na hora de deixar tudo em campo, deixar tudo, sei lá, onde, na quadra, onde for, seja qual for o esporte. Ele precisa deixar tudo lá. Senão não tem vitória. Senão não tem medalha, senão não conquista. Nós também, irmãos, precisamos nos preparar para performar em grande estilo a vida que Deus nos deu para viver. Amém? Você não pode se conformar em viver uma vida pequena.
E quando eu falo de vida pequena, irmão, eu não estou falando aqui de, sabe, antes que alguém pense, bobagem, bens materiais, posse de riqueza, não estou falando de nada disso. Estou falando de você viver com a alegria de saber com a alegria de saber que Deus está recebendo o seu melhor. Deus está recebendo o melhor da sua gestão de tempo. Deus está recebendo a melhor da sua gestão de recursos. Deus está recebendo o melhor dos seus relacionamentos pessoais. Deus está recebendo o melhor de você como pai de família, como marido, como esposa, como mãe. Deus está recebendo o melhor de você como cidadão. Você está performando em grande estilo a vida que Deus lhe deu para viver. Você está buscando o Senhor de todo o seu coração, buscando entender o seu propósito, buscando andar nos seus caminhos, amando a sua palavra, amando a sua presença, aberto para a obra dele na sua vida. Ah, irmãos, é isso que é viver uma vida que vale a pena. Ainda que você não seja tudo o que você quer ser, ainda que você não tenha tudo o que você quer ter, se você estiver vivendo no centro do propósito de Deus, você estará no melhor lugar onde você poderia estar. E nós precisamos buscar viver sob essa consciência. Quando alguém vai se preparar para fazer um concurso, quanta energia é despendida ali, irmão, estudando, se preparando, não é? Quem já fez concurso público aí? Mas assim, fez o processo mesmo, estudou para valer. João, não é assim, João? Você dorme cedo, você acorda cedo, você come direito, você faz um cronograma de estudo violento e você vai estudando e se preparando, porque você tem um objetivo. Você tem um objetivo claro. E você sabe que 1 minuto a menos que você estuda, alguém está estudando 1 minuto a mais que você. Não é? A gente vive nessas circunstâncias o tempo todo na vida. Sem preparação não há conquista, não há vitória. Na vida cristã também é assim. Se nós não prepararmos nosso coração, se nós não prepararmos a nossa vida, se nós não prepararmos os fundamentos da nossa vida, dessa edificação que Deus está fazendo em nós, no way, irmão, sem chance. Então a gente precisa se preparar. Preparação. Como é que a gente cultiva a paciência, irmão? A paciência não é essa energia que a gente ora, pede a Deus e ela invade o nosso coração. Ela é uma virtude que é trabalhada, ela é uma virtude que é cultivada. E a primeira coisa que alguém que quer se tornar mais paciente precisa fazer é preparar o seu coração. Amém? Voltando no exemplo dos atletas de alto rendimento ou de alguém que estuda para um concurso, não é a lógica, né? Você fica até meio chateado porque você não passou, mas você não fica frustrado porque você sabe que você deu o seu melhor, não é? E tu pensa assim, cara, vai ter outra. Eu vou esperar mais um pouco, vou me preparar mais. Vai vir outra. Tu não fica assim, porque tu sabe que tu deu o teu melhor, pô. Tu sabe que tu deixou tudo lá, tu fez tudo o que tu devia fazer. Então nós preparamos o nosso coração. E a segunda coisa que nós precisamos fazer para cultivar paciência no nosso coração, para viver todos os processos de Deus na nossa vida, é receber a semente. Diga comigo, receber a semente. Nós preparamos o coração, nós preparamos o solo, e agora recebemos a semente, recebemos aquilo que Deus tem para nós. Então veja, irmão, não basta só estar preparado, é preciso receber a semente, receber a obra de Deus, estar aberto e disponível para a obra de Deus. Não adianta o cara treinar, fazer o funcional que foi, ele tem que entrar lá e jogar. Não adianta ele treinar, não adianta estudar, você vai ter que sentar lá e fazer a prova. Você vai ter que receber a semente. Assim como não há colheita sem semeadura, nós não veremos transformação significativa em nossa vida, não veremos a paciência do Senhor brotando em nosso coração, se nós não assumirmos a responsabilidade de incidir sobre os nossos problemas ou circunstâncias desagradáveis com coragem para enfrentá-los. Receber a semente é aceitar o que Deus tem para nós. Ah, não, Deus, isso não. Ah, não, Deus, desse jeito não. E você vai lá e fica naquele embate.
Ah, mas por quê? Ah, mas por que assim? Por que assado? Por que agora? Por que não depois? Por que não foi antes? E se você fica fazendo perguntas que não vão ter respostas, apenas faça o que você precisa fazer, irmãos. Apenas receba a semente. Senhor, o que o Senhor tem para mim agora? O que o Senhor quer que eu faça agora? Como o Senhor quer que eu me mova agora? Meu coração está pronto, eu estou preparado para receber a tua semente. Eu estou preparado para trabalhar contigo nessa boa obra. Me diz o que eu faço e eu faço. Qual problema eu tenho que enfrentar, Senhor? Qual desafio eu tenho que superar, Senhor? Me diz e eu vou lá. Interessante refletir sobre desafios, né, irmão? Porque muitas pessoas, quando estão diante de desafios, elas travam, elas não conseguem se mover. Elas ficam tão ansiosas pensando no futuro, que se esquecem que o futuro se faz no presente. Nós imaginamos um determinado futuro e precisamos trabalhar no presente para que esse futuro se concretize. Preparar o coração, preparar o solo e não receber a semente, irmão, é a mesma coisa que nada. E eu quero que você pense nisso. Receber a semente é aceitar a obra de Deus, aceitar o que Deus tem. Principalmente quando o que Deus tem, principalmente quando a obra de Deus não é a tua obra, principalmente quando o que Deus tem não é o que você esperava, não é o que você queria. Amém? Então confie em Deus, irmão. Confie em Deus porque Deus confia em você. Amém? Deus confia em você. Comece de onde você está, faça o que você pode, mas não fique parado, irmão. Receba as sementes que Deus está lhe dando para que a sua colheita seja abundante. Diga comigo, receber a semente. Então nós preparamos o coração, nós recebemos a semente. E por último, o que o agricultor faz para que a sua colheita seja abundante? Ele aguarda o tempo da frutificação. A paciência vem aí, irmão. A paciência vem quando a gente prepara o coração, a paciência vem quando a gente recebe a obra de Deus, recebe as sementes de Deus. E a gente sabe que está tudo certo, está tudo no lugar certo. Está tudo exatamente como deveria estar. E aí o que a gente faz? Apenas espera. A gente relaxa e espera. Irmão, dificilmente um coração será invadido pelo medo, pela ansiedade, sabe? Será invadido pelo pavor. Se está seguro e firme de que preparou o coração e fez o que tinha de fazer, fez tudo o que tinha de fazer. Recebeu a semente, está aberto para a obra de Deus. Novamente, nós nos lembramos do que Salomão disse: há um tempo e uma ocasião certos para todo propósito debaixo do céu. Nada acontece antes do seu tempo devido. Tudo que Deus faz cumpre o propósito que Deus tem no seu coração. Então precisamos nos lembrar, irmãos, que mesmo tendo preparado o solo e recebido as sementes de Deus, há um tempo para essa semente germinar. Não há um tempo. Você faz a semeadura e planta no dia seguinte. Você faz a semeadura e colhe no dia seguinte? Não. Tem um tempo. Tem um tempo, há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. No Salmo capítulo 1, o salmista Davi diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, cujas folhas não murcham, o seu fruto dá na estação certa. Dá na estação certa. Então, se você tem o teu coração preparado, se você tem recebido a obra de Deus, se você tem recebido o trabalho do Espírito Santo na tua vida, você precisa agora saber que você precisa ter paciência, porque todo fruto, ele vem, todo fruto frutifica na sua própria estação. Todo fruto frutifica na hora certa. Amém, irmão? Não fique ansioso, não fique frustrado, não fique chateado. Se não aconteceu ainda, é porque ou o solo ainda não foi preparado adequadamente, ou porque você ainda não recebeu a semente adequadamente.
E Deus está trabalhando com você para que você esteja pronto para aquilo que Ele tem para você. Porque guarde isso, irmão, Deus sempre trabalha, Deus sempre nos prepara antes de nos dar aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Deus sempre nos prepara antes de nos dar aquilo que Ele tem preparado para nós. Por natureza, irmão, nós somos imediatistas, não é? Nós queremos as coisas para ontem. Mas nós nos lembramos que nem tudo que a gente quer vem do jeito que a gente espera. E a gente não controla essas coisas. É muito importante lembrar isso. A gente não controla essas coisas. Então a gente precisa estar pronto e esperar a obra de Deus. Paulo disse, estou certo que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele está trabalhando, irmão. Você pode ter certeza que ele não vai deixar a sua obra inacabada. Não vai. Ele vai completar a sua obra. Até o dia de Cristo ele vai estar trabalhando em você. O que muitas vezes nos faz ansiosos e demasiadamente preocupados é esperar a colheita sem ter preparado o solo e sem ter recebido a semente. Pessoas assim estão sempre culpando o mundo e as pessoas à sua volta por não terem ou serem o que gostariam. Isso lhes rouba a energia emocional que elas deveriam aplicar na edificação da obra de Deus na sua vida. Então, se você preparou o teu coração como você deveria, se você recebeu as sementes de Deus, se você recebeu a obra de Deus, está trabalhando com o Espírito Santo, espere com paciência, porque o Senhor não tarda, Ele sempre chega na hora certa, irmão. Como eu disse há pouco, quando nós preparamos o solo e recebemos a semente, fica mais fácil ser pacientes, porque nós temos paz interior de que tudo que podíamos fazer foi feito. Amém? Tudo que podíamos fazer foi feito. Você não pode ficar reclamando com Deus sem ter feito tudo que tu podia ter feito. Sem ter preparado o coração, o solo do teu coração, sem ter recebido toda a obra de Deus, sem estar cooperando com o Espírito Santo. Mas quando você fez tudo que você devia fazer, irmão, fica mais fácil ser paciente. Fica mais fácil confiar nele, porque nós dependemos exclusivamente dele, da fidelidade dele à sua palavra. Você lembra de Pedro e a pesca maravilhosa? Você lembra dessa história, irmão? Pedro não podia criar os peixes de que ele precisava, mas ele tinha um barco. Ele tinha a habilidade para pescar. Se não for por uma intervenção sobrenatural e soberana de Deus, dificilmente virá milagres, sinais e maravilhas, se nós não lhe dermos a matéria-prima mínima para isso. O que é isso, irmão? Um coração preparado, receptividade às sementes de Deus, receptividade à obra de Deus e fé na sua bondade, fé no seu caráter, fé no seu trabalho, fé no trabalho de Deus. Aleluia. Por fim, irmão, o agricultor, e eu quero encerrar com isso, o agricultor ele conta com a bênção e a graça de Deus sobre o seu trabalho. Então o que a gente faz? A gente prepara o coração, a gente oferece ao Senhor um coração pronto, maleável. Recebe a obra de Deus. Recebe aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus está fazendo, com humildade, reconhecendo a sua soberania. E a gente faz o quê? A gente aguarda a bênção e a graça de Deus se manifestarem sobre a nossa vida. Irmão, a vida só pode ser vivida nesse ciclo. A vida cristã só pode ser vivida nesse ciclo. Se a gente não viver a vida cristã nesse ciclo, a gente não está vivendo a vida cristã. Amém? E a gente se expõe para Deus. A gente recebe o que Deus quer fazer. E a gente aguarda a sua bênção, a gente aguarda a sua graça. Salmo capítulo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tiago disse aqui, no versículo 7, o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas.
É por isso que ele aguarda a bênção de Deus. Por quê, irmão? Porque assim como Pedro não podia criar os peixes de que ele precisava, o agricultor não pode criar a chuva que ele precisa. Então ele precisa aguardar a bênção de Deus. Precisa confiar. Precisamos confiar em Deus, na sua graça. Nós não podemos interferir naquilo que é exclusivamente dele. Você não vai fazer chover, irmão. Amém? Você não vai fazer chover. Não adianta fazer a dança da chuva, não adianta, você não vai fazer chover. Você prepara o coração, você recebe as sementes, você aguarda com paciência a sua bênção, a sua graça. Que ele faça o que você não pode fazer. Que ele faça o que você não consegue fazer. Então, sendo pacientes, nós não nos desesperamos. Nós não ficamos ansiosos durante a espera. Porque isso seria como dizer para o Senhor que nós não temos certeza de que Ele chegará a tempo. Não é? A desconfiança é isso. A incredulidade é isso. Ó, Senhor, eu vou tentar resolver do meu jeito aqui, porque eu não tenho certeza. No fundo, eu não tenho certeza se o Senhor vai dar um jeito nisso. Então, deixa eu tentar garantir o meu aqui. A incredulidade é isso. A desconfiança é isso. Mas nessa noite, Deus está nos chamando a ser pacientes. Deus está nos chamando a confiar no seu trabalho. Confiar no trabalho de Deus. Amém, irmão? Você pode não confiar no meu trabalho. Mas você precisa confiar no trabalho de Deus. Porque eu estou certo de que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ele vai completar a sua obra. Algo interessante sobre a chuva é que sempre que ela anuncia a sua chegada, os ventos sopram, o céu escurece. Não é assim, irmão? Tudo fica meio nebuloso. Muitas vezes, depois de termos preparado o solo e recebido a semente e estivermos esperando com paciência e confiando na graça de Deus, muitas vezes ainda assim o tempo vai fechar, irmão. Não é? Porque a gente pode pensar assim, eu já preparei o solo, e estou bem, eu preparei o coração e estou recebendo a obra de Deus, agora é só bênção, agora é só vitória. Não, meu irmão, mesmo depois disso, o tempo pode fechar. Por quê? Porque antes de chover, irmão, o tempo fecha. Antes de chover, o céu fica nublado. Antes de chover, há trovões. Precisamos ver isso com as lentes de Deus. Porque não é que as coisas não vão dar certo. Mas é que às vezes, irmão, as coisas precisam dar errada para dar certo. Você entende? Às vezes as coisas precisam dar errado para dar certo. Por quê? Porque as coisas precisam dar errado, precisam sair do nosso controle para a gente lembrar que a gente não controla nada mesmo. Para a gente lembrar que a gente não tem controle sobre nada. Do Senhor e a terra é tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Deus é soberano sobre a sua criação, Deus é soberano sobre a sua vida, Deus é soberano sobre a sua obra, Deus é soberano sobre a sua igreja, Deus é soberano sobre os acontecimentos na terra, Deus é soberano, Deus continua soberano e governando com soberania a sua terra, a sua criação. Então muitas vezes as coisas para darem certo, primeiro precisam dar errado, porque aí a gente sabe, porque aí a gente reconhece o nosso lugar. Porque aí a gente reconhece as nossas fragilidades, porque a gente reconhece as nossas fraquezas, porque a gente diz assim, Senhor, tá bom, eu entendi. Eu deixo para lá, tá bom? Você faz do teu jeito. Eu não vou te atrapalhar mais não. Então depois da gente fazer o que a gente deve fazer, nós não podemos nos assustar, irmão, se os ventos começarem a soprar forte. Nós não devemos nos assustar se o céu escurecer, se mais cedo ou mais tarde as nuvens nos impedirem de enxergar com clareza o que está adiante. Porque isso é Deus enviando a sua chuva. Isso é Deus preparando a sua bênção para cair sobre a sua semeadura na nossa vida. As chuvas estão vindo, irmão. Nós precisamos estar prontos para recebê-la. É Deus preparando graça para derramar sobre a semeadura que Ele mesmo fez. Para que a nossa colheita seja abundante. Não tenha medo, irmão. Está trovejando. Está nebuloso. O céu fechou. Está vindo chuva. Está vindo chuva, não se assuste. Está vindo chuva. O que você precisa correr para fazer? Preparar o teu coração e receber a semente. Porque quando a chuva cair, vai germinar, vai florescer, vai frutificar. Amém, irmão? Aleluia. Então, irmão, garanta a Deus o que lhe é devido, para que a sua bênção e a sua graça repousem sobre a sua vida.
Meu desejo é que você se levante hoje para essa transformação. Eu quero me levantar hoje para essa transformação. Deus está olhando para nós, Deus está cuidando de nós. Deus tem a nossa vida na palma das suas mãos, como eu disse. Nada foge do seu controle. Sabe, irmãos? Como eu disse, muitas vezes Deus faz milagres. Milagres são milagres. Nenhum homem consegue fazer milagre, né? Milagre é coisa que Deus faz. Quando não tem mais saída, quando não tem mais jeito, quando não há mais perspectiva, quando não há mais solução, quando não há mais plano, não há mais estratégia, não há mais nada, Deus realiza milagres. Mas, irmão, milagre é milagre, né? Milagre não está acontecendo o tempo todo. Nós não precisamos de milagre o tempo todo. É ou não é? Sim ou não, irmão? Nós não precisamos de milagre o tempo todo. E às vezes parece que o crente está sempre precisando de um milagre. Está sempre precisando de um milagre, irmão. Que isso? Tem alguma coisa errada. Por quê? Porque as coisas ordinárias, as coisas simples no lugar certo, elas tornam os milagres desnecessários. O que muitas vezes um milagre representa? Pequenas coisas que você deveria ter feito no seu tempo e não fez. E agora que a bicicleta quebrou, só um milagre. Não é sempre assim. Há outros tipos de milagre, mas em geral. Então nós precisamos, irmão, nós precisamos ser realistas. Ter fé, crer, mas ser realistas também. Nós precisamos nos lembrar que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, irmão, porque nós somos como terra seca, recebendo sementes de Deus que estão sendo desperdiçadas porque o nosso solo não está preparado. Nós precisamos realizar mesmo, nós precisamos, sabe, abrir o coração, ser sinceros e reconhecer que muitas vezes nós até nos esforçamos para preparar o nosso coração, mas nós não recebemos a obra de Deus, porque a obra de Deus me contraria, porque a obra de Deus me frustra, porque a obra de Deus confronta o meu pecado, porque a obra de Deus, a semeadura de Deus vai exigir que eu faça ajustes, correções na minha vida que eu não estou tão disposto a fazer. A gente precisa ser honesto para reconhecer essas coisas. Então tu quer uma colheita abundante na tua vida, irmão? Tu quer que a obra de Deus frutifique na tua vida? Prepara o teu coração, deixa o teu solo limpo, maleável, mole para Deus trabalhar, para receber a semente. Receba a obra de Deus. Não fique dizendo para Deus como Ele tem de fazer as coisas. Não fique dizendo para Deus como Ele tem de realizar a sua obra. Apenas diga assim: Senhor, Tu és o oleiro, eu sou o barro. Tu és Deus e eu não. Faça o que o Senhor quer. Até Jesus orou assim, irmão. Jesus disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade. Tem problema você dizer para o Senhor o que você quer? Não, Senhor, eu quero isso assim, eu quero isso assado, mas olha, seja feita a tua vontade, não a minha. Se isso que eu quero, se isso que eu quero por acaso é o que o Senhor quer também, maravilha. Mas se não for, Senhor, então que seja a tua vontade. Às vezes a gente fica forçando a barra naquilo que a gente quer, sabe, sem ter certeza que se o que a gente quer é o que Deus quer também. Às vezes a gente já até sabe, a gente já percebeu que aquilo não é o que Deus quer, a gente está forçando a barra, então, irmão, não vai funcionar. Então a gente prepara o coração. A gente recebe a obra de Deus em humildade. A gente espera com paciência as suas chuvas sobre essas sementes, sobre essa semeadura, para que a nossa colheita seja abundante. Amém, irmão? Deus está nos forjando, Deus está nos preparando para sermos pacientes, longânimos. Deus está nos preparando para não sermos reféns desse sistema, do sistema desse mundo que exige de nós o tempo todo essa pressa, essa urgência, essa correria. Deus está nos chamando para esse lugar de quietude. Deus está nos chamando para esse lugar de paciência. Deus está nos chamando para esse lugar onde nós compreendemos os seus processos, compreendemos os seus caminhos, compreendemos a sua obra. Deus está nos chamando. Vamos atender o chamado de Deus ou não, irmão? Amém? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que amanhã as coisas podem estar lá do jeito que sempre estiveram. Isso quer dizer que o que estava dando errado, irmão, pode continuar dando errado essa semana. Amém? Mas aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa palavra e você vai começar a tua semana fazendo o quê? Preparando o teu coração. Tirando as impurezas, tirando as sujeiras do solo, tirando os espinhos do solo, deixando Deus trabalhar. E aí você vai orar a oração da semeadura de Deus na tua vida. Você vai dizer: Senhor, eu estou pronto. Manda para mim a tua semente, manda para mim as tuas sementes, faça em mim a tua obra. É o que o Senhor quer mesmo, Senhor, não é o que eu quero, não é o que o Senhor quer, eu me rendo à tua vontade. E aí você se coloca nesse lugar de humildade, de submissão, e aí você diz: Senhor, agora eu estou paciente, agora eu vou guardar a tua chuva, Senhor, porque eu já fiz tudo o que eu podia.
Já fiz tudo o que eu precisava. E na hora certa, irmão, na hora certa a chuva vai cair. E você vai fazer a tua colheita. Amém? Amém, irmão? Quem não tem uma colheita aí? Quem não está esperando uma colheita, né, irmão? Eu estou esperando colheitas na minha vida. De semeaduras que eu sei que Deus já fez na minha vida. Algumas chuvas já até caíram, mas ainda não chegou o tempo de germinar. Todos nós estamos esperando alguma colheita. O que nós não podemos, irmão, é esperar colheitas para sementes que não penetraram o solo. Por isso que a primeira coisa importante é preparar o solo, para a semente penetrar lá dentro. E, sabe, para nos deixar no ponto para recebermos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Você recebe essa palavra, irmão? É assim que você tem que entrar na tua semana. Disposto e disponível a preparar o teu coração e a receber a obra de Deus na tua vida, para aguardar com paciência que Ele faça o que você não pode, para que Ele envie as chuvas, para que a tua semente germine e frutifique. E aí então você usufrua da bênção de Deus na tua vida. Amém, irmão? Vamos ficar de pé aí no nosso lugar.